Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva, do IPH URGS. Bem-vindo à nossa conversa sobre hidrologia e separação de escoamentos. Nessa aula a gente vai conversar sobre separação de escoamentos e sua quantificação baseado em precipitação. A gente começa com aspectos introdutórios, depois discussão e apresentação de alguns métodos simplificados, e por fim a gente gasta um pouco mais de tempo e conversa sobre o método do curva-número do SCS. Esse é um método muito clássico e tradicional, então a gente vai apresentar aspectos conceituais, fundamentação, e depois a sua aplicação para hietogramas, para sequências de chuvas que podem ser observadas ou chuvas de projeto. E num outro vídeo a gente vai tratar vamos mostrar um exemplo prático de aplicação desse método. A precipitação que atinge uma bacia hidrográfica pode seguir diferentes caminhos até chegar à rede de drenagem. E esses caminhos são resultado de diferentes processos hidrológicos e processos de geração de escoamento. Em resumo, da precipitação total, conforme ilustrado nessa figura, e essa precipitação pode ser oriunda de dados observados ou um hietograma de projeto. Dessa precipitação total, parte dela pode se transformar em precipitação efetiva ou perdas por infiltração. E por que a gente chama de precipitação efetiva? A precipitação efetiva é aquela que chega mais rapidamente na rede de drenagem, aquela que escoa superficialmente e que é importante de ser estudada para determinar volume de cheias ou volumes responsáveis por erosão e etc. Em geral, o comportamento que a gente observa na natureza e que a gente gostaria de representar através desses métodos é que no início de um evento de precipitação, a gente tipicamente tem grandes perdas iniciais por infiltração e armazenamento na bacia, de forma que a precipitação efetiva, ou escoamento superficial, vai ser mais baixo. À medida que o tempo passa, que a bacia vai saturando, o solo vai ficando mais úmido, os aquíferos, etc., a infiltração diminui, então essas perdas representadas em vermelho diminuem e o escoamento, a precipitação efetiva, aumenta ao longo do tempo, a depender das taxas de precipitação. Existem várias formas de estudar um hietograma de precipitação, separar o seu escoamento e definir o que seria a chuva efetiva. Existem muitos métodos simplificados apresentados na literatura e os mais clássicos são os apresentados nessas figuras. Talvez o mais simples seria a gente considerar que ocorre uma taxa de perda constante no tempo, devido à infiltração no solo e armazenamento na bacia, de forma que, se a precipitação for abaixo desse valor, representado nesse gráfico, tudo infiltra, então representado em branco nesse gráfico, toda a precipitação infiltra, e se a precipitação for maior do que esse valor, então a precipitação efetiva seria a própria precipitação menos essa perda constante. Isso está representado em cinza nesse gráfico. Esse método, em alguns livros e artigos, ele é referido como índice Phi ou Phi Index. Entretanto, na prática, precipitações maiores deveriam causar perdas maiores também, maiores infiltrações. Então, uma outra proposta foi considerar que tanto essas perdas como
a precipitação efetiva deveriam ser proporcionais à chuva. Então, a gente utilizaria uma taxa proporcional da chuva para estimar a precipitação efetiva. Então, obteríamos um resultado como o apresentado nessa figura, onde essas barras cinzas representam a precipitação efetiva. O problema desses métodos é que, apesar da fácil aplicação, em poucas palavras eu consegui explicar para vocês como a gente poderia utilizá-los, eles não representam tão bem o comportamento natural que a gente observa nas bacias hidrográficas. O que a gente esperaria é que ocorressem maiores perdas no início do evento e maiores escoamentos ou precipitação efetiva mais para o final do evento, quando a bacia já está saturada. E esse comportamento não é observado nesses métodos, já que nesse primeiro a perda é constante no tempo e nesse segundo não existe nenhuma consideração acerca da sequência temporal dessas precipitações. Para contornar esse problema, poderíamos usar métodos que buscam uma melhor representação da física do sistema, né? Então, houveram muitas tentativas de utilizar modelos de infiltração para calcular a capacidade de infiltração dessa bacia hidrográfica, conforme apresentado nessa figura. Essa capacidade de infiltração poderia ser estimada com modelos como o de Horton ou de Greenamt. E conhecendo essa capacidade de infiltração, a gente poderia comparar com a precipitação, né? E se a precipitação for maior do que a capacidade de infiltração, parte dessa precipitação seria escoamento superficial ou precipitação efetiva. O grande problema desse tipo de abordagem é que esses modelos de filtração foram desenvolvidos e validados de forma efetiva para análises pontuais, né? Quando a gente olha para uma bacia hidrográfica inteira, que é maior do que um ponto, a gente não consegue observar um bom comportamento desses modelos. Porque esses modelos, primeiro, que não representam a variabilidade espacial dos processos de infiltração de água no solo, né? Os parâmetros desses modelos são limitados à estimativa pontual, né? Então condutividades hidráulicas na bacia variam muito no espaço. E também esses modelos não representam a diversidade de processos de geração de escoamento que podem acontecer numa bacia hidrográfica. Como a gente conversou em alguns outros videoaulas, em algumas bacias, algumas regiões da bacia, pode acontecer geração de escoamento superficial pelo processo ortoniano, que é o que esses modelos estão tentando representar. Mas existe outras regiões, outras bacias, em que o que domina a geração de escoamento é escoamento superficial sendo gerado em áreas saturadas, de solos saturados. Então, só uma parte da bacia contribui para a geração do escoamento, com o processo duniano. Ou outras bacias têm uma boa parte do volume de escoamento direto vindo de origem subsuperficial, que pode até ser bem rápido através do fluxo através de macroporos. Ou seja, apesar da gente buscar representação física, essa representação é ainda muito simplificada para considerar tudo que pode acontecer numa bacia hidrográfica e a gente acaba não sendo tão efetivo no uso desse tipo de modelo. Uma outra opção seria buscar o uso de modelos de simulação de base física complexos. Existem modelos que são capazes de discretizar a bacia hidrográfica em vários elementos e, utilizando equações acerca do movimento de água na superfície, no solo, representam fluxos de água e, sendo possível, de certa forma, representar os diferentes processos
de geração de escoamento ao longo de diferentes paisagens. O fato é que em muitos casos, existe uma dificuldade na aplicação desses modelos porque eles requerem muitos dados para serem ajustados, né? Para aplicações práticas e rápidas, tem-se preferido um método chamado de curva-número do SCS, que fornece uma estimativa expedita de volumes escoados para determinadas chuvas e foi desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo, Soil Conservation Service, dos Estados Unidos. É uma instituição que hoje se chama Natural Resources Conservation Service, então Serviço de Conservação de Recursos Naturais. E esse método foi desenvolvido na década de 50, numa época em que existia uma preocupação com a erosão dos solos. E para estudar a erosão dos solos e conservação de solos em regiões agrícolas, era necessário conhecer qual a parcela da chuva que se transforma em escoamento superficial, que é o gerador de erosão. Ele é um método empírico que foi desenvolvido a partir de observações e medições em bacias experimentais, mas o fato é que ele é um método muito prático, por ser simples, fácil e muito aceito, né, e tradicional na área de engenharia. Ele é basicamente um ábaco ou uma equação em que, se conhecendo a lâmina de precipitação e se conhecendo as características da bacia, que vão me dizer qual dessas curvas eu vou usar, eu obtenho diretamente o escoamento superficial ou precipitação efetiva gerada por essa precipitação. Então, essa é a escolha, na maior parte das aplicações, de todos os métodos que eu comentei com vocês. Ele é o método mais popular e é justamente por isso que a gente vai entrar em mais detalhes na aplicação do método curva-número, curve-number, do SCS. Vamos conversar primeiro sobre as origens desse método, né? Ele parte de algumas premissas. A primeira premissa é que a precipitação ou a chuva pode se transformar em escoamento direto, ou a gente chama de chuva efetiva. Na anotação desse método se usa a letra Q. Infiltração, então parte da chuva pode infiltrar, ou perdas iniciais, por abstrações iniciais, como água que fica presa em poças d'água, ou no dossel da vegetação, e etc. E a gente vai chamar isso de IA. Bom, num segundo passo, o que se fez foi observar em muitas bacias experimentais e para muitos eventos de chuva a relação entre a chuva observada e a vazão. Então, numa mesma bacia, se observou durante dias, meses ou anos o total de precipitação de um evento e na mesma bacia, havendo uma estação pluviométrica que mediu um hidrograma, naquele hidrograma se fez a separação dos escoamentos com os métodos que eu acabei de falar para vocês nos outros vídeos. E conhecendo o volume de escoamento direto desse hidrograma, se colocou nesse gráfico, obtendo essa chuva de pontos. E o que começou a se observar é que os dados de diferentes bacias acabavam se alinhando em diferentes curvas, né? Para uma bacia específica, o comportamento observado foi desse tipo. Então, cada pontinho desses representa um evento de chuva e a resposta em termos de escoamento, né? Então, são os volumes totais escoados. E o que a gente observa nessa linha é que quando a precipitação é zero,
próximo de zero, a vazão também é muito baixa. À medida que a precipitação aumenta, o volume escoado aumenta, mas ele nunca é maior do que a própria precipitação. Essa linha diagonal representa a linha em que a vazão seria igual à precipitação, que o escoamento direto seria igual à precipitação. Então, num primeiro momento, para chuvas menores, quase não ocorre escoamento, mas depois para chuvas um pouco maiores, o escoamento começa a aumentar. Podemos observar mais algumas coisas nessa curva. Primeiro, a diferença entre a linha azul, que é o próprio valor de precipitação, e a linha vermelha, representa as perdas. Então, seria da precipitação o que foi perdido para infiltração. E o que observamos é que também as perdas são menores para chuvas menores, mas essas perdas que ficam armazenadas na bacia vão aumentando à medida que a precipitação aumenta. Mas existe um limite. Existe um limite máximo, de modo que a gente aumenta mais e mais a precipitação, mas sempre essa diferença entre a curva azul e a curva vermelha se mantém constante, já que a linha vermelha fica paralela à linha azul. E essa diferença a gente vai chamar de máxima infiltração potencial e vai ser um parâmetro S, que vai ser usado em muitos momentos depois desse método. Os desenvolvedores do método fizeram mais uma hipótese de que existe uma proporção entre a razão de escoamento e precipitação menos perdas iniciais e as perdas por infiltração dividido por a perda máxima por infiltração, que seria o parâmetro S, que representa o armazenamento máximo da bacia. Trabalhando com a primeira equação, que é a equação da continuidade, e essa equação dessa hipótese, fazendo algumas deduções, se chega a essa equação, que é a equação do método e que representa essa curva que foi observada, em que observou-se que representa bem os pontos observados nas bacias experimentais. Bom, esse slide resume todo o método. Então, de posse de uma precipitação P, o que a gente vai fazer é aplicar essa equação de P menos IA, que são as perdas iniciais, ao quadrado, sobre P menos IA mais S, que é a máxima infiltração potencial. Seria o volume que a bacia pode armazenar de infiltração. O resultado dessa equação é o escoamento direto, e essa equação pode ser aplicada quando a precipitação for maior do que o parâmetro de perdas iniciais. Se a precipitação for menor do que as perdas iniciais, o escoamento é nulo. E como que a gente vai estimar esses parâmetros, né? As perdas iniciais, o parâmetro de armazenamento, eles, através de análises de muitos experimentos, se chegou à conclusão que as perdas iniciais são 20% do parâmetro de armazenamento S, e o parâmetro de armazenamento S é função da curva número. Então, curva número é um parâmetro de 0 a 1 que representa as diferentes curvas daquele ábaco do método SCS. Então, o que vai acontecer? Para uma mesma bacia, agora olhando a aplicação da equação ou a equação sobre o ábaco, então cada uma dessas linhas representa exatamente essa equação para diferentes valores de Cn, que seria o curva número, que vão dar diferentes valores do parâmetro S. Então, digamos, para uma bacia que
é caracterizada pela curva número 75. Para uma determinada chuva, digamos 4,5 polegadas aqui, eu tenho 2 polegadas de escoamento. Para 6, aumentou a chuva, aumenta o escoamento. Para 9, aumenta o escoamento para 6. Tá? Então, quanto maior a precipitação, maior o escoamento. Por outro lado, por uma mesma precipitação, bacias que têm curva número menor vão ter menor escoamento. Por exemplo, para 6 de chuva, tivemos 1 de escoamento. Curva número maior, por exemplo, 75, para 6 eu vou ter 3 de escoamento. E curva número maior ainda, 90, para 6 eu vou ter 5. Então, quase a totalidade da precipitação. Né? Então, quanto maior o CN, maior a capacidade de geração de escoamento direto. E como nós vamos obter esses valores de CN? Então, depois de muitos anos de estudos, se desenvolveram tabelas que relacionam as características da bacia hidrográfica e da região com o CN. Então, um dos principais fatores para o potencial de geração de escoamento é o tipo de solo. Então, solos mais arenosos têm baixo potencial de geração de escoamento, porque boa parte da precipitação infiltra, e solos mais argilosos têm alta capacidade de geração de escoamento. Ao mesmo tempo, solos profundos têm menos capacidade de geração de escoamento, e solos mais rasos teriam alta capacidade de geração, porque não cabe muita água no solo. Então, o método propôs a classificação dos solos em 4 classes, classe A, B, C e D, e conforme as características do solo, a gente classifica em uma dessas classes. E depois existe uma série de outras tabelas que relacionam o parâmetro CN com a cobertura do solo. Esse é um exemplo de uma tabela que saiu do livro de biologia do professor Tucci, em que a gente tem para bacias urbanas, né, onde a gente tem, por exemplo, zonas industriais, comerciais ou residenciais, ou terrenos baldios, pastagens ou florestas, né, a gente tem diferentes valores de CN. Então, observem para essa coluna, né? Para florestas, a gente tem um valor de 25. Agora, para zonas industriais, que tem muita área impermeável, a gente já tem um valor de CN 81, muito maior. E essas mesmas tabelas têm valores para as diferentes classes de solo, né? Sendo os solos do tipo A, com menos capacidade de geração de escoamento. Então, para aquele mesmo exemplo, né, das florestas, a gente tinha 25. E solo do tipo D, que são mais argilosos, valores de CN mais altos, 77, que representam maior capacidade de geração de escoamento. Enfim, existem muitas tabelas desse tipo, diferentes livros, como o livro do professor Walter Colichon e Fernando Dornelles, de hidrologia, e outras publicações científicas. Então, facilmente é possível definir o valor de CN para a nossa região de estudo. Basta a gente conhecer essa região, né? Saber que tipo de solo e que tipo de vegetação está presente, ou que tipo de cobertura do solo está presente. Bom, então vamos aplicar esses conceitos num exemplo prático. Então, nesse exemplo, a pergunta é: qual é a lâmina escoada superficialmente durante um evento de chuva de precipitação total 70 milímetros numa bacia com solos do tipo B e cobertura de florestas? Então, o primeiro passo é obter o valor do CN, que é o curve number. Então, se a bacia tem solos do tipo B e cobertura do tipo florestas, conforme essa tabela, o valor de CN indicado é 63. Então, com o valor de CN 63,
a gente pode aplicar na equação para obter o valor do parâmetro S. Então, S é igual a 25.400 dividido por Cn, menos 254, a gente obtém 149 milímetros. Com base no valor de S, a gente estima as perdas iniciais, que são 20% de S, e a gente obteve o valor de 29. Como a estação de 70 milímetros é maior do que as perdas iniciais IA, 29, a gente pode aplicar essa equação para estimar que o escoamento que é igual a 8,5 milímetros. Ou seja, para uma chuva de 70 milímetros nessa bacia que tem florestas, ocorreria um escoamento de apenas 8,5 milímetros e o restante, os 61,5 milímetros, ficariam armazenados na bacia hidrográfica por processos como infiltração. Agora, como a gente poderia aplicar esse método para um hietograma em que a gente tem uma sequência de precipitações e não só uma precipitação, né? Esse hietograma pode ser de chuvas observadas por pluviômetros ou pluviógrafos, ou poderia ser também um hietograma de projeto estimado com métodos como CurveDF, blocos alternados. O fato é que, se a gente aplicar esse método diretamente, se a gente aplicar essa equação para essas diferentes precipitações, o que a gente vai obter é esse resultado que mais parece com um método em que o escoamento é proporcional à própria precipitação. Então vejam que o escoamento foi maior nesse intervalo de tempo, foi menor aqui, depois subiu de novo, depois diminuiu, né? E esse tipo de comportamento é diferente do comportamento natural esperado, né? No comportamento natural esperado, o que a gente tem são maiores perdas no início do evento, porque a bacia está mais seca no início do evento, e à medida que a bacia vai sendo saturada, a gente tem menos infiltração e mais escoamento ou precipitação efetiva. Então, a aplicação direta desse método para chuvas distribuídas no tempo não funciona, porque não considera a infiltração sendo acumulada e causando mudanças na condição de umidade antecedente em cada um desses intervalos de tempo. A solução para esse problema é aplicar o método do curva-número do SS para precipitações acumuladas. Então, dessa forma, a gente consegue considerar que a umidade da bacia vai aumentando ao longo do evento de precipitação. Então, sendo bem prático, o que a gente vai fazer? A gente tem esse evento de precipitação, esse hietograma de precipitação, com diferentes valores de lâmina de precipitação ao longo do tempo. O que a gente vai fazer é acumular essas precipitações. Então, a chuva do primeiro intervalo de tempo se mantém, a do segundo intervalo de tempo é esse valor mais esse, então a gente tem essa barra maior. A do terceiro intervalo de tempo, a gente vai somar isso aqui com essa lâmina de precipitação e assim por diante. Então a gente tem uma precipitação crescente, de forma que no último intervalo de tempo, no quinto, a gente tem um somatório de 5 precipitações diferentes, né? Bom, o segundo passo seria a gente aplicar a equação do SSCN para essas diferentes precipitações acumuladas. Então a gente vai aplicar essa fórmula para essa primeira precipitação e vai obter em azul o escoamento, em vermelho as perdas, né? Então o vermelho seria a precipitação total menos
o escoamento representado em azul. A gente vai fazer isso para todos os intervalos de tempo, de forma que o resultado desse cálculo é escoamento acumulado e perdas acumuladas. Tá? Dessa forma, a condição de umidade antecedente crescendo, né, ao longo do evento foi considerada. E o último passo seria a gente calcular escoamentos incrementais. Então, para cada intervalo de tempo, a gente vai fazer um cálculo de diferenças, né, nesses valores acumulados, obtendo os incrementos. Por exemplo, para o último intervalo de tempo, né, o valor de precipitação incremental seria, o valor de escoamento incremental seria esse valor menos o valor do intervalo de tempo anterior, e assim por diante. E com isso o resultado que a gente obtém é muito mais parecido com o comportamento natural e esperado. A aplicação desse método é demonstrada através de uma videoaula específica, onde fazemos um exemplo prático em planilha Excel. O método SSN foi desenvolvido com base em experimentos em bacias homogêneas. E o resultado é que ele fornece tabelas que permitem, a partir das características da bacia hidrográfica, estimar os valores do parâmetro CN. No caso de bacias heterogêneas, também é possível de aplicar esse método, já que o CN pode ser estimado como a média ponderada dos CNs com as suas áreas correspondentes. Por exemplo, imagine uma bacia que tem 30% de sua área com urbanização densa, onde o CN característico dessa condição é igual a 95, e o restante da bacia 70% de área rural, com pastagens, cultivos e florestas, onde o CN dessa vegetação para essa bacia é igual a 78. É possível estimar um CN médio representativo de toda a bacia hidrográfica como uma média ponderada dos CNs, considerando as áreas como fator ponderador. Então, o resultado é que para essa bacia, que tem áreas urbanas e áreas rurais, com CN 95,78, o CN médio seria 83. O método SSN também é muito útil na análise de cenários. Se a gente gostaria de avaliar o que vai acontecer numa bacia hidrográfica que está sujeita a alterações ambientais, com mudanças no uso do solo, a gente pode fazer isso simplesmente modificando o valor do parâmetro CN. Então, nesse exemplo, a gente tem uma bacia hidrográfica sujeita a um evento de precipitação, conforme apresentado nessa figura, representado por esse hietograma. E, num primeiro momento, a bacia hidrográfica é composta por florestas, em que o CN é igual a 75, e aplicando o método, a gente obtém que o escoamento efetivo, a precipitação efetiva, foi representado por essas barras em laranja. Gostaríamos de avaliar o que aconteceria com essa bacia se ela fosse urbanizada, onde o CN passaria de 75 para 94. Aplicando o método, novamente, para mesmos dados de chuva, o que a gente obteve foram essa linha azul, que demonstra um aumento expressivo nos volumes de precipitação efetiva e de escoamento direto, aumentando em mais de 2,5 vezes. Então, havendo um potencial grande para gerar mais cheias, mais alagamentos nessa bacia hidrográfica devido a essa urbanização. Outra coisa importante a ser mencionada é que existe um grau
grande de incerteza nesse parâmetro CN, né? Isso já foi documentado em algumas publicações, como essa publicação de Hawkins de 2009. Então, esse autor apresenta para os valores de CN bandas de confiança do CN, considerando diferentes incertezas. Esses valores foram plotados nesse gráfico, então a gente observa para os diferentes CNs as faixas de variação que poderiam ser adotado o próprio CN, considerando incertezas causadas, por exemplo, na condição de umidade antecedente da bacia. Então, se a bacia estivesse mais úmida antes do evento, o CN deveria ser maior. E se a bacia estivesse muito seca, o CN deveria ser um pouco menor. Ou o estágio de crescimento das plantas, né? Ao longo dos anos, a vegetação muda. Ou a própria incerteza na determinação daquelas tabelas, ou características relacionadas à intensidade da chuva, a duração ou distribuição espacial da precipitação. Tudo isso que eu apresentei aqui considera que a precipitação é homogênea em toda a bacia hidrográfica, né? E isso nem sempre é verdade. Então, todas as certezas fazem com que o parâmetro CN não seja uma coisa absoluta, né? Existem erros associados e deve haver cuidado na escolha desse parâmetro e como a gente vai estar usando esse método. Então, em resumo, esse método do SSCN é um método muito prático, fácil de ser utilizado. Ele é muito tradicional na área de engenharia, clássico, permite fazer análise de cenários, né? Permite fazer estimativas em bacias sem monitoramento, então só com base na precipitação a gente já consegue estimar volumes de escoamento que serão os geradores das cheias, mas existe um certo grau de subjetividade na escolha do parâmetro principal, que é o CN. Existe essa incerteza que foi mencionada, então o ideal é que, a depender da aplicação, a gente adote valores de CN que nos favoreçam, né, que estejam a favor da segurança. É um método que foi desenvolvido com bacias experimentais pequenas, então ele é mais adequado para uso em bacias pequenas. E, quando possível, recomenda-se a verificação dos resultados, né, se a gente tem dados de vazão para checar os nossos resultados. Com isso a gente encerra a nossa conversa mais teórica sobre os métodos de separação do escoamento com base na precipitação, estimativa da chuva efetiva e do escoamento superficial. E na próxima videoaula a gente apresenta um exemplo prático de aplicação do método SSCN, utilizando dados reais e com cálculos em planilha Excel. Até lá!